Olá pessoal, vamos comentar um pouco a respeito de continuidade de funções agora. Bom, a gente diz que uma função é contínua no ponto A se três condições forem satisfeitas. Quais são essas três condições? Primeira, a função tem que ser definida no ponto A, ou seja, tem que existir f de A, tu tem que conseguir calcular o valor de f de A. Segundo, tem que ser possível calcular o limite da função com x tendendo a A. Então, se porventura não tem o limite da função com x tendendo a A, ela também não vai ser contínua. E terceiro, o resultado que você encontrou no primeiro tem que ser igual ao resultado que você encontrou no segundo. Ou seja, o resultado do limite tem que ser igual a f de A. E é isso que está sendo expresso aqui na terceira condição. O resultado do limite de x tendendo a A, da função com x tendendo a A, tem que ser exatamente igual ao f de A. Então, vamos ver alguns casos só para entender o que é uma função contínua. A função contínua ela é aquela função em que você consegue esboçar o gráfico dela sem tirar o lápis do papel. Então, por exemplo, esse gráfico aqui, eu consegui esboçar o gráfico dele mantendo o lápis no papel o tempo todo. Outro gráfico aqui que seria de uma função contínua. Veja que o tempo todo eu estou com o lápis no papel, então isso faz a função ser contínua. Se em algum momento eu tiver que tirar o lápis do papel para esboçar o gráfico da função, ela não é contínua. Então, por exemplo, vim aqui e tem uma ruptura na função para ela continuar para cá. Eu tive que tirar o lápis do papel para sair desse ponto e vir para esse ponto. Então, isso gera uma descontinuidade no gráfico da função e, consequentemente, a função não será contínua. Veja alguns exemplos clássicos aqui de descontinuidade de função. Esse gráfico representado não é uma função contínua, porque tem um buraco aqui no gráfico da função, e veja o porquê. Ele não tem o f de A. Se eu pegar o x sendo igual a A e ver quanto vale o f de A, tem um buraco aqui, eu não consigo calcular qual que é o resultado aqui do f de A. Então, não existe f de A, a função não está definida. Essa daqui, veja que existe f de A. Peguei x igual a A, aqui é uma bolinha fechada, então tocou no gráfico da função, aqui seria o resultado de f de A, certo? Só que se tu trabalhar com os limites, a primeira condição então foi verificada, mas a segunda função tem problema. Vamos calcular o limite da função. Se eu pegar o limite da função com x tendendo a A pela esquerda, a função está vindo aqui e vai tocar nesse ponto. Então, o resultado do limite pela esquerda é esse. Se eu pegar o limite pela direita, os valores estão vindo por aqui, então chega próximo desse ponto, e esse daqui seria o resultado do limite pela direita. Então veja que o limite pela direita deu um valor e o limite pela esquerda deu um valor. E quando os limites laterais são diferentes, a gente diz que não existe o limite da função. Então, se não existe o limite da função, furou a segunda condição de continuidade e ela não vai ser uma função contínua. Outro caso, veja aqui, tem dois ramos o gráfico da função, um ramo aqui, outro ramo aqui. Esses dois ramos eles não se juntam, então a gente teve que tirar o lápis do papel para esboçar o gráfico da função, ela não será contínua. E por que ela não é contínua? Porque não está definida f de A. Se eu pegar x igual a A e tentar fazer a leitura de onde ela toca no gráfico, a gente vai ver que não vai tocar em lugar nenhum. Então o f não está definida no ponto A, logo ela não é contínua. Mais um caso, se a gente vir calcular o f de A, existe, está aqui. Se eu fizer o limite pela esquerda, vai tender a esse valor. Se eu fizer o limite pela direita, vai tender a esse valor. Então, o limite lateral, os limites laterais são iguais, o limite existe, é L, mas o que acontece? Fura a terceira condição. O valor do limite é diferente do valor do f de A. Então, a função não será contínua. Vou trabalhar com alguns exemplos e vou só comentar aqui, porque vai acontecer que todos os casos que vão aparecer são exemplos que a gente já viu nas aulas anteriores. Então, não vou detalhar exemplo por exemplo, eu vou só comentar cada um deles que eu coloquei aqui no material de vocês. Tá? Verificar se as funções são contínuas. Deu essa função, f de x igual a x² menos 1 sobre x menos 1. Se tu achar o domínio da função, lembra que o domínio é excluir os possíveis problemas que a gente viu lá em pré-cálculo, o domínio dessa função, o denominador tem que ser diferente de zero.
fazendo o denominador diferente de 0, a gente vai ficar com x diferente de 1. Se x é diferente de 1, o domínio da função vão ser todos os números reais, exceto o 1. Opa! Se é exceto o número 1, significa que eu não consigo calcular f de 1. De fato, se eu for calcular f de 1, aqui ficaria um 0 no denominador. Então, não existe f de 1. Se não existe f de 1, a função não é contínua no ponto 1. Se eu usar essa lei de formação e completar esse problema agora, montar uma função definida por mais de uma sentença, função com essas duas cláusulas que aqui estão, f de x igual a x quadrado menos 1 sobre x menos 1, se x for diferente de 1, e 1 se x igual a 1. O que a gente vai fazer para determinar se uma função é contínua? Veja que se eu olhasse para essa parte aqui de cima, o domínio seria os reais exceto 1, que é o que a gente viu ali na letra A, mas a segunda cláusula, a segunda lei de formação, completou esse problema. Ele faz a gente calcular o f de 1 usando essa lei de formação. Então, nessas funções definidas por mais de uma sentença, é que o bicho vai pegar mesmo na análise da continuidade, tá? Então, qual que vai ser, no geral, os nossos possíveis problemas? O possível problema vai ser o domínio da função ou essa parte da mudança de cláusula. Então veja que a gente tem duas cláusulas, duas leis de formações, onde o que determina qual delas a gente vai usar é o ponto 1. Se x for diferente de 1, a gente usa essa de cima. Se x for igual a 1, a gente usa essa de baixo. Então o ponto 1 é um possível problema para a continuidade da função. Então a gente põe possível problema em x igual a 1. E eu vou analisar aquelas três situações, aqueles três pontos, para x igual a 1. Então vamos ver se o f está definido no ponto 1, se existe o limite da função com x tendendo a 1 e se esse limite for igual ao f de 1. Tá? Então, primeiro, verificar se o f de 1 está definida. f de 1, se x é igual a 1, f de 1 é igual a 1. Então, ok, isso está definido. Parte 1 está determinada. 2. Verificar se existe o limite da função. Se x está tendendo a 1, x está próximo de 1. E se x está próximo de 1, ele é diferente de 1. Então a gente usa essa lei de formação para cálculo do limite. Ao substituir 1, a gente vai ver que vai dar 0 sobre 0 em determinação polinomial. Já vimos como se faz isso. Decomposição via Ruffini. Vai ficar x menos a raiz vezes o resultado do Ruffini, que é x mais 1. Se eu fizer ali no papel, tu vai ver que vai acontecer isso mesmo. Esse x menos 1 cancela com o de baixo e a gente chega que o resultado do limite vai ser 2. Então, existe o limite. Ele é 2. Só que o que aconteceu? Eu esqueci de comentar, tá? Que seria esse passo aqui. Estaria ok. Existe o limite. Ops, apanhei do... A parte 2 está ok, o problema está na parte 3 da definição. Por que o problema está na parte 3? Existe a função, o valor da função, existe o limite da função, mas no terceiro ponto é que é o problema. Por que o terceiro ponto é o problema? Porque o resultado do limite da função não é igual ao valor encontrado aqui na função. Então, furou a terceira condição para a continuidade. Ela não será uma função contínua. Letra C. Está aqui uma função, 1 sobre x menos 2 ao quadrado, se x for diferente de 2, 3 se x for igual a 2. Possível problema é na troca de cláusula, na troca de lei de formação, em x igual a 2. Então vamos fazer todas as análises para x igual a 2. Primeiro, verifica se tem f de 2. Para x igual a 2, f de 2 dá 3 como resposta. Então, ok, isso aqui está garantido. Verificar se existe o limite. Limite com x tendendo a 2 são valores próximos de 2, porém diferentes de 2. Então, a gente usa essa lei de formação. Veja que ao colocar o 2 aqui na lei de formação, essa função, vai ficar 1 sobre 0. Opa, 1 sobre 0 tende a infinito. A gente vai ter que abrir pelos laterais para saber se é mais infinito ou se é menos infinito. Tendendo a 2 pela direita, vai ficar 1 sobre 0 pela direita, que 1 sobre 0 tende a infinito, positivo em cima, positivo embaixo, é mais infinito, é positivo. Fazendo 1x tendendo a 2 pela esquerda, toda essa análise daria 1 sobre 0 à esquerda ao quadrado, só que números 0 à esquerda é um número negativo,
zero esquerda ao quadrado vai tornar ele positivo, então posso interpretar como um zero pela direita, e isso daqui dá mais infinito. Os limites laterais são iguais, então está tudo certo. Se os limites laterais são iguais, o limite existe, é mais infinito, mas o problema, de novo, está na parte 3 da definição. O resultado calculado no limite, mais infinito, não é igual ao resultado da função, que é 3. Então, a função não será contínua. Letra D. X sobre módulo de x, se x for diferente de zero. 1 se x for igual a zero. Onde que é o possível problema? Na troca da cláusula. Aqui na troca de lei de formação, no zero. Então, se o problema é em x igual a zero, verifica tudo com respeito ao zero. Primeiro, calcular f de zero. Se x igual a zero, f de zero vale 1. Então, ok, está determinado. Segundo, verificar se existe o limite. Veja que é um limite de uma função modular. Função modular abre a definição do módulo em sentenças e calcula por limites laterais. Já coloquei tudo de forma direta aqui para economizar um pouco de tempo. Já tem um errinho aqui que eu já comento. Então, zero pela direita é positivo, o módulo de x positivo é o próprio x, e a gente chegaria que o limite pela direita é 1. Aqui que está o errinho, ó. Limite zero pela esquerda, nesses dois caras. Então, x tendendo a zero pela esquerda, módulo de x para uma coisa negativa é menos x, então vai ficar x sobre menos x, que dá menos 1, e o resultado é menos 1. Limites laterais diferentes significa que o limite não existe. E se não existe o limite, já furou a segunda condição, a função não vai ser contínua, nem precisa ir para a terceira parte da definição. Letra E. Função por cláusula, de novo, função por várias sentenças. Possível problema na troca de sentença. Então, é no 2. Possível problema em x igual a 2. Primeiro, verificar se f de 2 está definida. Para f de 2, essa é a lei de formação que nos interessa, porque é aqui que se calcula quando x é maior ou igual a 2. Então, usa essa lei de formação. Vai ficar 2 ao quadrado mais 2, fazendo o cálculo, dá 6 como resposta. Segundo, verificar se existe o limite. É uma função por sentença envolvendo maior ou igual, caso típico de limites laterais. Calcula o limite lateral pela direita. Se x tende a 2 pela direita, é um valor próximo de 2, porém maior do que 2. Então, é essa lei de formação que a gente utiliza. Calculando, dá 6 como resposta. Limite de x tendendo a 2 pela esquerda são valores próximos de 2, porém menores do que 2. Então, é essa lei de formação que a gente utiliza. Se tu colocar o 2, vai ver que dá uma indeterminação polinomial do tipo 0 sobre 0. Então, faz Ruffini, x menos a raiz, vezes o resultado do Ruffini. Esse x menos 2 vai cancelar com esse x menos 2, e a gente vai chegar que o limite a 2 pela esquerda é 6. Como os limites laterais são iguais, a gente diz que o limite existe e vale 6. Terceiro passo, verificar se o valor encontrado no limite é igual ao valor do f de a. O limite é 6, f de a é 6, eles são iguais, então está tudo certo com a condição 3. Isso significa que a função é contínua. Mais um exemplinho. Seno de 3x sobre x, se x for maior ou igual a zero. Aliás, maior ou igual a zero não, tá? Mais um errinho aqui. Estritamente maior que zero. Tira fora esse igual, porque senão a gente poderia usar essa lei de formação aqui quando x vale zero. Mas aí tu vai ter uma divisão por zero, o que seria um problema. E até porque, quando o x igual a zero, já está definida que é essa lei de formação que se utiliza, tá? Então, esquece esse igual aqui embaixo. É só se x maior que zero, outra para x igual a zero, outra para x menor do que zero. Então, possível problema onde há a troca de lei de formação. Essa troca de lei de formação é no zero, então o possível problema é em x igual a zero. Verificar se f está definido no zero. Para x igual a zero, se x igual a zero, o resultado da função é 3. Então, ok, está definida. De novo, esquece esse igual aqui, tá? Segundo, verificar se existe o limite com x tendendo a zero. Veja que é uma função envolvendo maior e menor, então a estratégia de resolução é por limite lateral.
fazendo x tendendo a zero pela direita, valores próximos de zero, porém maiores do que zero. É essa a lei de formação. Observa que isso está tendendo a ser um limite trigonométrico fundamental. Se o cara aqui de baixo também fosse 3, seria um fundamental. Então, surge esse 3 aqui embaixo dividindo. Para compensar, você tem que aparecer com 3 aqui em cima multiplicando também. Foi isso que eu fiz nesse próximo passo. Esse 3 é uma constante. Se é uma constante, eu posso jogar ele para fora do limite. Está aqui ele fora do limite. E acabou ficando o limite trigonométrico fundamental. Limite com x tendendo a zero, seno de uma coisa, dividido pela mesma coisa, isso vale 1. Então, vai dar 3 o resultado do limite com x tendendo a zero pela direita. Pela esquerda, é uma indeterminação polinomial, de novo, faz x menos a raiz vezes o resultado do Ruffini, ou, se tu perceber, só coloca um x em evidência. Ao colocar x em evidência, esse x simplifica com esse x, sobrando menos 1 na parte de baixo, no denominador. Não tem mais indeterminação, vamos ficar com 0 menos 3, que é menos 3 dividido por menos 1, e dá 3. Os limites laterais são iguais, logo existe o limite da função com x tendendo a zero. Terceiro passo, verificar se o resultado do limite é igual a f de a. De fato, é igual. O resultado do limite é 3, o resultado da função é 3. Como as duas são iguais, a função vai ser contínua. Esse próximo exemplo, vou comentar aqui mesmo, de repente ia gravar separado, mas vou comentar aqui, que ele também não é tão longo. Para quais valores da constante c, essa função é contínua do menos infinito ao mais infinito? Então, para ser contínua do menos infinito ao mais infinito, tem que ser contínua em todos os pontos da face da Terra, em particular no possível problema que é em x igual a 2. Então vamos ver o que vai acontecer com x igual a 2 para a função ser contínua. Primeiro, tem que existir f de 2. Para existir f de 2, se x é igual a 2, maior ou igual. Então, quando x é igual a 2, a gente usa essa lei de formação. X ao cubo menos cx. Dá para calcular. Vai ficar 2 ao cubo menos c vezes 2. 2 ao cubo é 8 menos 2c. Então, o resultado da função é esse. Não sabemos exatamente o valor numérico final, porque a gente ainda não tem esse valor de c, que é o que eu quero, no final das contas, calcular na questão. Mas veja que dá para calcular. Quando a gente descobriu o valor do c, dá para calcular o f de 2. Então, isso seria a primeira condição para a função ser contínua. Mas o que vai valer mesmo, pegar para a gente, é essa parte 2. Para ser contínua, deve existir o limite de x tendendo a 2. Veja que é uma função envolvendo maior e menor, então a estratégia é limite lateral. Limite a 2 pela direita, valores próximos de 2, porém maiores do que 2, é essa a lei de formação da função. Substituindo o 2 no lugar do x, a gente chega em 8 menos 2c. Limite com x tendendo a 2 pela esquerda. São valores próximos de 2, porém menores do que 2. Se é menor do que 2, é essa a lei de formação. cx² mais 2x. Calculando, chega em 4c mais 4. E aqui que é o grande detalhe. O que tem que acontecer para existir o limite da função? Para existir o limite da função, os limites laterais devem ser iguais. Se não forem iguais, o limite não existiria. Então, se eles devem ser iguais, a gente força esses dois caras a serem iguais. Igualando, então, os dois valores dos limites, a gente tem essa equaçãozinha, que isolando o valor do c, a gente chega em 1/3. Então, o c tem que ser 1/3 para os limites laterais serem iguais e, consequentemente, a função ser uma função contínua. E aí, não tem necessidade, mas se tu quiser saber quanto é o f de 2, você pode colocar agora o valor encontrado para c, que é 1/3, mas não tem nenhuma necessidade, porque não é isso que a questão está pedindo. A gente já encontrou o valor do c, e isso é o que o enunciado pede para a gente. Certo, galera? Então, não vou ficar fazendo agora os exemplos tudo individual, como os outros vídeos. Vou deixar só nesse geral mesmo, porque todos os casos dos exemplos, dos limites que aparecem nos exemplos, são situações iguais a que a gente já viu nas aulas anteriores. Então, eu coloquei só para destacar esse aspecto teórico para vocês, que é isso daqui, tá? São os 3 passos que a gente tem que fazer para ver se uma função é contínua ou não.